Hoje eu vou fazer o review de duas interfaces extremamente baratas, mas muito eficientes. É a Fifine Ampli 1 ou SC1 e a Fifine SC3. Cada uma tem as suas particularidades. Qual será a certa para você? Vamos começar pela Fifine Ampli 1 SC1. Justamente essa aqui que eu tô apontando, ela é muito leve, muito compacta, grava em até 48K de sample rate e em até 16 bits. Ele acompanha um cabo numa ponta USB-C e na outra ponta USB padrão ou USB-C. Ele tem um adaptadorzinho também, porque além de ligar essa interface no computador, você pode ligar no seu celular Android também. No final do vídeo eu mostro como. Daí que ele vem com entrada para microfone ou P10 e uma outra entrada P10. Acompanha também uma chave seletora para você selecionar mic ou instrumento. Vem com Phantom Power para você poder ligar microfones condensadores, uma chave Direct Monitor para você escutar sem latência o som que está entrando na interface, seja do seu microfone ou do seu instrumento, ele vai direto para o fone de ouvido, com a saída de fone de ouvido com knob de volume. Atrás, além do local para você colocar o cabo USB, ele tem saídas P10 para monitores de referência. Em cima ele tem três knobs principais: o volume do canal 1, o volume do canal 2 e o volume do output que vai para os monitores de referência. Beleza, vamos acompanhar agora uma voz gravada nessa interface com esse microfone dinâmico que eu tô falando agora aqui para vocês, justamente o Fifine Tank 3, que é um microfone dinâmico também com custo-benefício muito bom, que eu já fiz um review dele também, vou deixar na descrição do vídeo. Esse é um áudio comparativo gravado com a interface Fifine Ampli 1. Daqui a pouco eu vou comparar esse áudio que você acabou de escutar com o áudio da outra interface, que eu vou fazer o review, e também com o áudio de uma Focusrite, que é bem mais cara. Vamos ver se você percebe a diferença. Beleza, agora vamos apresentar a segunda interface da Fifine, que também tem um preço muito em conta, é a SC3. Ela acompanha só uma entrada, que pode ser de microfone ou de instrumento, é uma entrada híbrida, mas em compensação vem com vários recursos interessantes, principalmente se você for gamer ou streamer. Além dessa entrada híbrida, se você não tem nenhum microfone, ele permite você trocar essa entrada híbrida por uma entrada de headset, justamente aqueles fones de ouvido que tem microfone também. Se você quiser streamar justamente falando e ouvindo, você pode nessa entrada menorzinha aí. Acompanha uma chave seletora para o tipo de microfone que você está utilizando, se é um condensador ou é um microfone dinâmico. Além de uma entrada de microfone, ele tem uma entrada de linha também, para você colocar um celular ou um tablet, um áudio que você queira que entre justamente nessa interface, para você em tempo real, jogando ou streamando, poder controlar também algum áudio que não seja da sua voz. Conta com uma saída P2 para headphones e uma saída P2 também para monitores de referência. Beleza, todo o volume de todas essas entradas e saídas é controlado na frente. Já adianto que o áudio desse vídeo, enquanto eu estou falando, está sendo gravado por essa segunda interface, a SC3. Vamos começar com o volume do microfone, que é esse aqui, que eu não vou mexer porque eu estou gravando minha voz em tempo real. O microfone tem um botão de mute, então se eu apertar aqui, vocês não vão escutar minha voz. A gente tem aqui o controle do volume de linha, então se eu tivesse ligado alguma coisa em linha, um celular ou um tablet, eu conseguiria controlar o volume aqui, e aqui eu consigo mutar a linha, aqui eu consigo controlar o volume do headphone, aqui o mic monitor similar ao direct monitor da outra interface, onde eu consigo escutar sem latência o som que entra, justamente sem passar por computador nenhum, e aqui o volume da saída de linha, aqui vai para os monitores de referência, eu consigo controlar aqui e dar um mute também. Beleza, agora vamos para os mimos interessantes que essa interface tem, principalmente para quem é gamer ou streamer. Aqui você tem o botão de Phantom Power, caso você esteja utilizando um microfone condensador. Não é o caso, porque eu estou utilizando um microfone dinâmico. Aqui você consegue ligar uma espécie de autotune, você liga a voz e quando você canta alguma coisa, ele vai forçar para a tonalidade que diz aqui. Ele tem 12 tonalidades e conforme eu for mexendo, vou fazer um glissando aqui para vocês perceberem ele fazendo esse autotune. Não tem um ataque tão curtinho quanto o autotune que a gente está acostumado, mas já dá um efeito legal. E é isso, a gente apertando várias vezes ele vai mudando. E se a gente quiser se desfazer do efeito, basta segurar por mais de um segundo. Você já deve ter notado que esse painel é muito luminoso. E aqui a gente controla, ó, a customização dessas cores. E se você não quiser cor nenhuma, basta você segurar e pressionar, que ele some e só acende a função que estiver sendo utilizada. Mas vamos deixar coloridinho aqui. Aqui é mais um mimo, ele muda completamente a voz de quem está cantando. Então eu vou ativar para transformar numa voz masculina, entre aspas. Testando voz, essa é a minha voz no momento. Agora uma voz feminina. Esse é o efeito de voz feminina. Vamos testar a voz de robô? Esse é o efeito de uma voz de robô. Essa é a voz de monstro. Essa é a voz de bebê. E essa é a voz de uma pessoa mais velha. E para desligar, basta você pressionar por mais de um segundo. Vou fazer isso agora.
Beleza, mais uma funcionalidade dessa interface são 4 pads onde você pode gravar um som de até 15 segundos para na hora que você tocar esse pad, ele tocar esse som. Então nesse caso eu vou gravar utilizando minha voz, mas a gente pode gravar com qualquer coisa que esteja entrando na interface, como por exemplo a própria linha do tablet ou do celular. Vou utilizar o banco A, mas pode ser qualquer um dos 4, inclusive os 4. E para gravar o procedimento é simples, basta você pressionar e enquanto você estiver pressionando depois que ele muda de cor, o que você falar vai ficar gravado por até 15 segundos. Acompanhe. Testando o banco A. Pronto. Agora, quando eu apertar mais uma vez aqui, ele vai tocar. Vamos lá? Testando o banco A. Beleza, agora vamos dar uma olhada numa voz que eu gravei normalmente, sem efeito nenhum, e comparar com a primeira interface da Fifine. Então esse é o áudio da SC3, a interface que eu estou falando no momento, a coloridinha. Esse é um áudio comparativo gravado com a interface Fifine SC3. A primeira. Esse é um áudio comparativo gravado com a interface Fifine Ampli 1. E agora com uma Focusrite, que é uma interface bem mais cara. Esse é um áudio comparativo gravado com a interface Scarlett 2.2 da Focusrite. E aí, você percebeu tanta diferença assim? Eu acho que pro valor dessas interfaces compensa bastante se é a sua primeira interface ou se você está querendo uma interface de entrada. Uma informação importante, cada uma dessa interface vem com um driver próprio Plug and Play. Você conecta, ele já reconhece. Só que ele reconhece através do driver Direct Out. Se você quiser utilizar essa interface através de um driver ASIO, que é o que eu recomendo, você tem que instalar o ASIO for All V2, que é um driver universal de áudio, né? Um agregador de outros drivers de áudio, onde ele lê tudo o que está acontecendo, e aí você pode utilizar o driver ASIO nas preferências, utilizando o ASIO for All V2, que ele vai estar disponível lá. Ah, assim como na outra interface, essa também funciona do Android. Deixa eu mostrar como é que você faz. O procedimento é muito simples, basta você conectar o cabo de energia saindo da sua interface, entrando no seu celular, como eu já mostrei, ele tem um adaptador USB-C, abre o seu app de gravação favorito, coloca para gravar, controla o ganho de áudio, e grava o que você quiser. Esse é o resultado da gravação. Oi, som 2. Oi, testando. Ok, gravando. É isso aí. Beleza, mas qual dos dois eu escolheria? Bom, como eu tenho um perfil mais de gravação, mixagem e menos de streaming e gamer, eu não sei jogar nada, eu escolheria essa aqui, a mais compacta, a SC1 da Fifine. Além de ter muitas entradas, muitas vezes eu preciso de 2 entradas para gravar um violão estéreo ou um voz violão, alguma coisa assim. E você, qual das duas gostou mais? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. O link para você adquirir essas interfaces está na descrição do vídeo. Canal Reaper Brasil, seu canal sobre Reaper, mixagem e plugins.